Quer saber tudo sobre o tratamento do meu TDAH que eu fiz nos últimos 6 anos? Vocês pedem muito sobre esse tema para eu atualizar vocês sobre os meus tratamentos. Então, vamos lá para esse vídeo, porque eu quero contar para vocês sobre as medicações que eu usei, as trocas de medicação que eu fiz ao longo de todos esses anos, os efeitos que eu tive, os resultados, tanto positivos quanto negativos, e como está a minha vida hoje em dia, a partir de todo esse tratamento. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Francisco Merelli, sou psicólogo da equipe da Academia do TDAH, sou idealizador aqui do projeto e também sou adulto com TDAH. E se você é novo por aqui, considere se inscrever aqui no canal, clica aqui em se inscrever e também ative o sininho para receber avisos de quando a gente postar novos vídeos aqui no YouTube, se você estiver por aqui. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Vocês pedem muito para eu falar sobre a minha experiência com tratamento, com uso de medicações aqui no canal. E ao longo dos últimos 3 anos eu não tenho atualizado vocês sobre isso. E tiveram muitas mudanças e trocas de medicação, novos diagnósticos que eu recebi, principalmente relacionado à ansiedade, e também muitas mudanças que eu tive de percepção sobre o TDAH e sobre os tratamentos, as necessidades e os resultados deles. Eu quero contar sobre tudo isso para vocês nesse vídeo, mas é essencial que você entenda que nada disso aqui que eu falar vai ser uma regra que vai valer para todo mundo ou uma orientação específica para você seguir. É essencial que você busque um acompanhamento médico e tenha um diálogo próximo do seu psiquiatra para que você possa entender a sua necessidade e fazer as melhores escolhas junto do seu psiquiatra. Então, vamos para o vídeo de hoje e conversar sobre a minha experiência, e ao longo desse vídeo eu vou ser o mais objetivo possível, dividir esse vídeo em o meu tratamento ao longo do tempo, os diagnósticos que recebi e também sobre os insights que eu quero passar para vocês sobre o meu tratamento e que podem ajudar vocês. A data de gravação desse vídeo hoje é em agosto de 2022. Há 6 anos atrás, eu estava recebendo meu diagnóstico de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu busquei uma consulta com um psiquiatra especialista e em mais ou menos 2 horas de consulta ele me deu o diagnóstico de TDAH. Diante disso, ele me passou uma receita de psicoestimulante e eu, por conta própria, tomei a decisão de não tomar a medicação. A partir daí eu fiquei 1 ano sem uso de medicação. Nos primeiros 6 meses busquei psicoeducação, que é o principal tratamento para o TDAH. É você buscar entender o TDAH, buscar conhecimento sobre o TDAH e entender como que ele te influencia e quais os principais tratamentos que você pode buscar. Depois, após 6 meses de psicoeducação e de mudança de hábitos, resolvi buscar psicoterapia, especialmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque é a abordagem que é mais indicada para o tratamento do TDAH. Então, nesse primeiro ano, não teve nenhum uso de medicação. Depois de 1 ano de tratamento, no início do meu tratamento do TDAH, eu resolvi começar com o uso de medicação. Conversando com a minha terapeuta, minha psicóloga, decidi que eu ia buscar um médico. Então, busquei esse médico porque eu vi que com a psicoterapia não era o suficiente para eu tratar o meu TDAH. Fiquei ao longo de 2 anos e meio em acompanhamento com esse médico, era com uma neurologista, e a gente foi fazendo teste de diferentes medicações, diferentes doses, sempre com um psicoestimulante. Há diferentes psicoestimulantes disponíveis aqui no Brasil para o tratamento do TDAH. Então fui fazendo a troca de doses de psicoestimulantes porque eu fui me conhecendo, experimentando e fazendo testes. Muitas vezes tinha efeitos negativos que acabavam sendo maiores que os positivos e por isso fui fazendo trocas de dose e de medicações. Em diferentes momentos precisei do efeito da medicação por mais tempo, então a medicação que durava 8 horas, por exemplo, não era suficiente. Então há opções de psicoestimulante que duram 12 e por isso fui fazendo essas trocas. Então ao longo de 2 anos e meio fiz esse acompanhamento e fui fazendo uso somente de psicoestimulante. E ao longo desse tempo fiz também psicoterapia, como falei, de abordagem TCC, sempre com o mesmo profissional. Me conheci muito ao longo desse tempo e foram muitas transformações positivas. A minha vida mudou da água para o vinho. Foi uma experiência muito, muito positiva. Eu vou falar melhor dos efeitos colaterais, das doses, das medicações que eu fui usando ao longo desse tempo, depois ao longo desse vídeo. Bom, então foi um primeiro ano sem uso de medicação. Durante esse primeiro ano foram 6 meses de psicoterapia, depois 2 anos e meio com uso de psicoestimulante e continuando a psicoterapia. Então foram 3 anos de psicoterapia e 2 anos e meio de uso de medicação somente psicoestimulante. Ao final desse período, descobri um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Logo a partir desse diagnóstico, eu não consegui tratar somente com a psicoterapia. Então resolvi fazer o quê? Buscar um novo acompanhamento com o médico, porque eu já estava sentindo a necessidade de fazer a troca de médico para ter uma nova experiência. Com esse médico, a gente decidiu juntos que trataríamos tanto o meu TDAH
quanto a minha ansiedade, meu transtorno de ansiedade generalizada. Além do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, eu descobri alguns traços de personalidade que me impactavam e também me traziam bastante ansiedade. Por isso, tratei eles durante a psicoterapia e também fui tratando por meio do uso de medicação para a minha ansiedade, que foi o uso de um antidepressivo. Fiz o uso desse antidepressivo por 2 anos. Então, a partir de todo esse período que eu já contei, tiveram mais 2 anos, até alguns meses atrás, um mês atrás, quando eu estou começando agora a fazer a retirada dessa medicação junto com o acompanhamento psiquiátrico e junto com as decisões que eu e meu médico vamos tomando juntos. Então, esse tratamento durou 2 anos com o uso de antidepressivo. Durante todo esse tempo, eu continuei usando psicoestimulante. Vou falar melhor sobre todas as medicações e todas as doses que eu fui fazendo trocas ao longo desse período. Após 3 anos de psicoterapia, que eu contei para vocês, desde que eu comecei o antidepressivo, eu parei com a psicoterapia. Por quê? Porque já tinha me conhecido o suficiente e já estava satisfeito com o autoconhecimento que eu tinha e com o suporte que eu já tinha desenvolvido para lidar de forma independente, sem precisar mais da terapia, com todos os sintomas e desafios que eu percebia na minha vida. Então hoje eu estou há 2 anos sem fazer psicoterapia. Nessa parte do vídeo a gente vai começar a falar sobre o meu uso de medicação especificamente. Vou te falar as doses que eu utilizei, as mudanças que eu fiz, o porquê dessas mudanças, o objetivo de cada medicação e também quais os efeitos que eu fui tendo ao longo do tempo com essas medicações. A primeira medicação que eu usei foi a Ritalina. A Ritalina de liberação imediata, que é a Ritalina que dura normalmente 4 horas no organismo. Eu fiz o uso de 5 mg na primeira semana, depois passei para 10 mg, eu usava 2 doses ao longo do dia, então tomava uma dose pela manhã e outra dose pela tarde para ter 8 horas de efeito. Fiz a troca para 10 mg de dose, depois para 15 mg. Por que eu troquei essa medicação? Porque me dava um pico muito grande de ansiedade e de euforia e isso me causava muito prejuízo, por mais que me trouxesse benefício. Então resolvi trocar para uma nova medicação com a decisão junto com o meu médico. Após a Ritalina, comecei o tratamento com o Concerta. Com o Concerta, eu cheguei a usar uma dose de 36 mg, que é a dose inicial, depois uma dose de 54 mg. Eu fazia um uso frequente todos os dias, de segunda a sexta, assim como a Ritalina normal. E por que eu troquei do Concerta para uma nova medicação? Porque o Concerta realmente não fez um efeito positivo em mim, assim como também não me trouxe efeito colateral. Então, especificamente por esse motivo, troquei para uma nova medicação. Após um período de 3 a 6 meses com a Ritalina e mais ou menos 2 meses com o Concerta, eu passei para o Venvance. O Venvance eu nunca passei da dose de 30 mg, porque desde o início já fez um efeito bastante grande em mim e suficiente para o tratamento do meu TDAH. Sim, a Ritalina, ela me fez um efeito muito positivo, mas me trouxe prejuízo. O Concerta não me trouxe efeito positivo nem negativo e no Venvance eu tive um efeito muito positivo, mas tive alguns efeitos colaterais. Depois de em torno de 1 ano, 1 ano e meio, eu acabei fazendo a troca do Venvance por uma nova medicação. Mas durante o uso do Venvance, eu tive muito benefício com concentração. Mas o problema é que o Venvance me causava efeitos colaterais, como eu ficava com tiques, então, por exemplo, eu ficava abrindo muitos olhos, eu ficava tendo outros tiques, que eu já tenho alguns tiques, mas o Venvance intensificava demais esses tiques. E eu também tinha alguns picos durante o dia com o uso do Venvance. E essa medicação foi prejudicial em alguns pontos e por isso eu resolvi testar uma nova medicação, que era a última oportunidade que eu tinha para poder saber se eu teria uma medicação que funcionaria melhor para mim, que é o caso da Ritalina LA, que é a medicação que eu estou usando até hoje. Estou há 2 anos e meio fazendo uso dessa medicação. Antes dela, usei a Ritalina, usei o Concerta e usei também o Venvance. Hoje eu estou há 2 anos e meio fazendo uso de Ritalina LA. E por que eu estou fazendo esse uso? Porque estabilizou muito bem no meu organismo. Ela tem o efeito de mais ou menos 8 horas comigo. Eu faço uso de uma dose de 10 mg em dias normais e em dias onde eu vou fazer alguma atividade que me demanda mais atenção sustentada, mais prolongada, numa atividade mais monótona, como estudar por um longo período de tempo, eu faço uso de Ritalina LA e tomo 2 comprimidos totalizando 20 mg. Eu sempre tomo somente uma dose no dia, então eu tomo 1 comprimido ou 2 comprimidos se for 20 mg, mas somente uma dose. Normalmente tomo pela manhã, antes de começar os meus atendimentos. Como eu sou psicólogo, eu faço atendimentos ao longo do dia inteiro, normalmente, começando pela manhã até de tardezinha.
Quando eu tenho dias de mais estudo, eu normalmente tomo 20 miligramas, ou seja, 2 comprimidos de 10 miligramas, porque isso adapta melhor no meu tratamento. Essas decisões fiz junto com o meu médico. Desde que eu comecei a Ritalina LA, praticamente junto com a Ritalina LA, eu comecei o Cymbalta, que é uma medicação de antidepressivo, que é tanto para o tratamento de depressão quanto ansiedade. No meu caso, eu uso para a minha ansiedade. O Cymbalta eu faço uso de 30 miligramas, certo? Desde o início eu sempre fiz o uso dessa dose e eu estou há 2 anos fazendo o tratamento com o Cymbalta. Me ajudou muito, muito na minha ansiedade. Hoje estou mais estável com a minha ansiedade. E por isso estou fazendo aos poucos a retirada do Cymbalta junto da minha psiquiatra. Tomamos essa decisão após analisar o meu tratamento e ver que já estou estável e que a partir de agora eu posso lidar com a minha ansiedade sem o uso de medicação. E esse é um teste que a gente está fazendo. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, estamos fazendo a retirada. Então comecei a usar um dia sim, um dia não o Cymbalta, depois vou usar um dia sim, 2 não e assim por diante até parar com a medicação e fazer o teste e ver como que eu vou me sentir. Então hoje eu faço uso de Cymbalta de 30 mg e de Ritalina LA de 10 mg e em alguns dias faço uso de dose de 20 mg de Ritalina LA. Mas estou parando com o Cymbalta e vou continuar somente com o uso da Ritalina LA. Hoje não estou fazendo psicoterapia, certo? Não estou fazendo um tratamento psicoterápico, mas também tenho outras intervenções que eu faço, como por exemplo exercício físico, procuro fazer meditação e todos os conhecimentos e aprendizados que eu tive ao longo de 3 anos de psicoterapia, da abordagem de terapia cognitivo-comportamental, ainda hoje me são muito úteis e esse autoconhecimento se mantém. Por isso eu sei como lidar com as minhas questões e já desenvolvi estratégias para lidar com a maioria das minhas demandas e desafios que eu tenho. Então eu vou me adaptando, criando novas estratégias e eu me conheço muito bem para também ir criando essas estratégias e ir adaptando. É importante falar sobre os efeitos colaterais do Cymbalta e da Ritalina LA. Com o Cymbalta, nos primeiros 3 meses eu tive efeitos colaterais que quase me fizeram parar com a medicação. Mas em conversa com o meu psiquiatra, ele falou para eu esperar durante os 3 meses e depois desse tempo os efeitos colaterais passaram e eu tive uma experiência super positiva ao longo de 2 anos de tratamento com o Cymbalta. Com a Ritalina LA, eu tive efeitos colaterais no início, até hoje eu tenho alguns efeitos colaterais, principalmente com a dose de 20 mg eu fico um pouco mais ansioso. Com a dose de 10 mg eu praticamente não tenho efeitos colaterais e eu prefiro usar essa dose no dia a dia porque meu dia é mais dinâmico, eu atendo pacientes e me sinto num dinamismo ao longo dos atendimentos, então consigo me sentir estimulado e permanecer atento nos meus atendimentos. Mas quando é para estudar é uma tarefa mais monótona, então sinto a necessidade de uma dose maior para conseguir estar suficientemente preparado, né, e regulado internamente para minha atenção não me distrair. Certo? Então esses eram os efeitos que eu tive com as medicações que eu ainda tenho ainda hoje. Esse era o vídeo de hoje, mas agora eu quero fazer um resumo para você entender de forma objetiva e clara todo o conteúdo desse vídeo. Mas antes, quero te convidar a você entrar no nosso site. A gente aqui na Academia do TDAH tem profissionais. Se você precisar de ajuda com seu tratamento ou diagnóstico de TDAH, depressão, ansiedade e outras demandas, a gente tem psicólogos especialistas para te ajudar atendendo de forma online de qualquer lugar do mundo. Certo? Então, agora o resumo desse vídeo. Eu falei sobre o meu tratamento, sobre a minha experiência usando medicações, psicoestimulante, antidepressivos, o tratamento da minha ansiedade e do meu TDAH. Falei sobre todas as trocas que eu fiz de medicações, os resultados, efeitos positivos e negativos que eu tive e como que o meu tratamento está hoje em dia. Então, esse foi o vídeo. E eu te convido a deixar um comentário aqui. Vamos trocar experiências nos comentários. Me fala como que é o seu tratamento, a sua experiência usando medicações, fazendo tratamento, se você faz psicoterapia e como que são os resultados do seu tratamento. E vamos continuar conversando e interagindo aqui com a nossa comunidade. Certo? Convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para o YouTube te mandar aviso de quando a gente postar novos vídeos. E nos siga lá no Instagram e também no Facebook que a gente posta conteúdo por lá semanalmente. Obrigado por você ter assistido e até o nosso próximo vídeo.